seja muito bem-vindo a mais um bate-papo de Bíblia. E hoje o tema que eu irei abordar com todos vocês aqui é sobre uma das mulheres mais cruéis e idólatra que a Bíblia ali nos relata. E todo o castigo divino a qual essa mulher, sofreu devido às suas escolhas erradas. Estou falando de quem? Estou falando de Jezabel. Jezabel, irmãos, é uma figura de tremenda maldade na Bíblia. Ela era envolvida com todo tipo de idolatria, todo tipo de injustiça e perseguição ao povo de Deus. Mas o final dela, ela teve um fim muito trágico na sua vida. Olha o que aconteceu com Jezabel. Irmãos, Jezabel, ela era uma princesa, filha do rei lá de Sidom, de uma região lá da Fenícia, aonde o povo era totalmente idólatra, totalmente pagão. Irmãos, quando Jezabel alcançou a sua maior idade, a idade adulta, ela foi trazida lá para se casar com o rei Acabe, que era um rei do norte lá de Israel. Irmãos, esse casamento foi um casamento ali planejado para fortalecer o quê? Uma aliança política entre Israel e entre a Fenícia. Então, meus irmãos, no entanto, a chegada de Jezabel lá em Israel trouxe não apenas essa aliança política, mas também a fé de Jezabel em várias divindades pagãs, no paganismo. Então, essa atitude, ela desencadeou um grande conflito religioso. Por quê? Pois Jezabel incentivava a adoração a esses pseudos-deuses, esses deuses pagãos lá em Israel. E assim que ela se tornou rainha, Jezabel fica conhecida como uma mulher totalmente manipuladora. E ela teve grande influência sobre o rei Acabe, introduzindo aos pouquinhos adorações a essas divindades pagãs. Então ela trouxe e financiou também o apoio a vários sacerdotes desses pseudos deuses, esses profetas ali de Baal. E ela começa a fazer o quê? Ela constrói templos usando todo o recurso do Estado para quê? Para promover essa sua religião pagã e estrangeira. E essa atitude, irmãos, não apenas irritou aos líderes de Israel, mas ele faz o quê? Ele dividiu profundamente o povo de Israel, em termos de fé e termos ali de lealdade, Então a crueldade de Jezabel, ela não se para por aí. A Bíblia fala, irmãos, que ela começou a perseguir impiedosamente os profetas de Deus, os profetas ali de Israel, ordenando que o quê? Que fosse capturado e todos eles fossem mortos. Muitos desses profetas de Deus foram executados por sua fé no Criador, enquanto os outros fugiram para quê? Para se esconder, óbvio. Então, irmãos, chega um momento que parecia que ninguém era forte suficiente para lutar contra as ideias ali de Jezabel. Então a maldade, o abuso, o poder de Jezabel fica clara lá no episódio com Nabote. Lembra do episódio com Nabote, registrada lá no livro de 1 Reis, capítulo 21, se não me falha a memória? Quem que era Nabote? Nabote era um homem que possuía uma vinha ao lado lá do palácio real. Acabe, ele viu essa vinha e ele desejava ali ampliar os seus jardins lá naquele local. E o que faz ali Acabe? Ele vai até Nabote, oferece ali uma compensação justa para trocar ali com Nabote, por outra propriedade. No entanto, o que faz Nabote? Ele recusou essa oferta, ele não quis essa oferta, pois a terra lá de Nabote era uma herança lá da sua família e ele não quis vender para Acabe. O que faz Acabe? Acabe, ao ver essa recusa de Nabote, Acabe fica muito triste, chateado, e ele volta lá para o palácio. Jezabel, vendo ali toda a sua tristeza ali do marido, ela questionou por que ele estava tão triste assim. Nabote fala ali, Acabe fala para Jezabel, e ao ouvir a história da recusa de Nabote, Jezabel decidiu fazer o quê? Algo
e ela interveio para conseguir a vinha para o seu esposo Acabe. Então, amados, para alcançar o seu objetivo, Jezabel ela elabora um plano totalmente maligno. Ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe, como se fosse o seu marido, assinando com o seu carimbo real. Olha só que moça, mulher terrível. E nessas cartas ela ordenava que tivesse uma reunião, que fosse convocada, né? E ela pegou 2 homens iníquos que testemunhou contra Nabote, acusando Nabote de blasfemar, né, contra o rei Acabe, contra os seus deuses. Esse testemunho falso, o que faz, irmãos? Ela resultou ali na execução de Nabote. Jezabel informou a Acabe que agora a via estava totalmente disponível para ele. Olha que malignidade. Porém, a ação de Jezabel, irmãos, e Acabe não passou impune aos olhos de Deus, tá? Olha só para você ver. O profeta Elias era o início, né, de uma coragem para confrontar o rei Acabe, e Jezabel foi levantado também para isso. Após esse acontecimento, o profeta Elias proclamou um juízo divino sobre a casa de Acabe, meus amados, dizendo que os cães lamberiam o sangue de Acabe e na mesma via que eles conseguiram injustamente, e que os cães comeriam a carne de Jezabel. Olha só, irmãos, uma escolha errada. Então, por isso, Jezabel perseguia furiosamente o profeta Elias quando ela fica sabendo. Um dos mais famosos confrontos que ocorreu, né, quando o profeta Elias ali desafiou os 450 profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Baal é a principal divindade pagã lá totalmente de Jezabel, e ela amava essa divindade Baal, ela admirava. Então, por isso que Jezabel apoiou os sacerdotes de Baal com todo o seu poder, né, quando ela estava ali no seu trono com o seu marido Acabe. Mas mesmo assim, o Deus de Israel demonstrou o seu poder ao enviar fogo do céu para consumir ali o altar aonde Elias fez. Então, essa demonstração de poder, amados, que Elias ordenou que os 450 profetas de Baal fossem literalmente mortos. E isso enfureceu muito Jezabel, que jurou que vingança a Elias. Então, temendo pela a sua vida, o que faz Elias? Ele foge, né, da ira lá de Jezabel e ele vai para o deserto. Mas Jezabel não esqueceu de Elias, de todo esse fato ocorrido. Então ela enviou um mensageiro para ameaçá-lo, prometendo que ele iria ser morto. Você pode ver nas escrituras. Então essa ameaça, né, mostrou a sua determinação, né, e Jezabel em eliminar qualquer que ousasse a desafiar ali o seu domínio. Até que, amados, a profecia do profeta Elias começou ali a se cumprir. Acabe faleceu durante uma batalha contra os assírios. Ele foi atingido por uma flecha lançada aleatoriamente durante essa batalha. Acabe, ele perdeu a sua vida. Quanto a Jezabel, né, sua morte foi totalmente trágica, né? Após a morte do seu esposo Acabe, né, o que acontece? Seu filho Jeú ou Gel liderou um golpe contra a família de Acabe. Jezabel, ela foi o quê? Jogada pela janela, né, por um oficial lá do palácio, e ela caiu e ela morreu. E o seu corpo foi devorado por quê? Por cães. Lembra da profecia? Cumprindo a profecia de Deus através do profeta Elias. Então, irmãos, essa história lá de Jezabel é um lembrete sombrio da maldade humana. Lá em Provérbios, capítulo de número 14, fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola destrói. Então a justiça de Deus, irmão, sempre irá prevalecer, né, com os filhos de Deus. Os ímpios nunca passarão impune pela sua maldade, pois as suas escolhas te levarão tanto para o sucesso como para o fracasso. Então Deus sempre tem, né, algo para os seus filhos. Deus sempre honra os justos e a maldade sempre é derrotada. Beleza, meus irmãos? E não se esqueça de se inscrever lá no meu canal no YouTube,
Ative o sininho, compartilhe esse vídeo, pois assim é uma maneira de você evangelizar. E sempre como eu falo, conhecimento ninguém tira de você. Até o nosso próximo vídeo, né? Se assim Deus nos permitir. Um grande abraço e Deus vos abençoe. Tamo junto, meus irmãos.